Oséias 6:3. Amém? Tá difícil aí? Canta a musiquinha. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, presta atenção numa coisa. Eu quero te fazer uma pergunta, você responde aí no seu coração. Você sabe discernir opressão de alguma doença física? Será que você tem esse discernimento? Porque esses dias está esse apavoramento por causa do Covid, e realmente as coisas estão ficando feias de novo, a Unimed está lotada, hoje tinha uma fila que virava o quarteirão. Mas nós precisamos entender que nem tudo é natural, mas nem tudo é espiritual. Então, uma coisa, eu quero te dar um conselho antes de começar qualquer palavra aqui hoje, qualquer ministração que eu sei que Deus tem para nós. Peça ao Senhor discernimento. Se posicione. Se posicione. Porque sabe o que o inimigo quer? O caos, a confusão, a tragédia, o desespero. É isso que ele quer. E hoje nós vamos aprender um meio, uma maneira de nós termos esse discernimento. Talvez você já tenha. Quero crer. Talvez você não tenha. Então, talvez alguma coisa que aconteça com você, qualquer dor, qualquer coisa que aconteça no natural, você já começa a pensar que você está doente, que você vai morrer. Ou então, alguma coisa que aconteça com seu filho, você já começa a pensar. Então, nós temos que entender que nem tudo é espiritual, mas nem tudo é natural. Amém? Então, esse discernimento, essa condição que a gente tem que ter de discernir, de separar, é muito importante para nós nesses dias. Isso é essencial nesses dias que nós estamos vivendo. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser levados, como a Bíblia fala, por qualquer vento de doutrina. E vai enganar. Então, que nessa noite nós possamos primeiro entender isso. Amém? Diga assim, eu preciso do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, quando você chegar na igreja, não morre, filho. Porque se você morrer aqui na igreja, que é o lugar de você buscar esse consolo, esse discernimento e esse fortalecimento, você vai morrer de fato lá fora. Vai. Vai. Porque o espírito de morte está nos rondando. E nós precisamos entender isso, porque a gente é muito bobo. Então, que nessa noite você possa reagir e se posicionar. Amém? Então, até o jeito de você sentar, se posiciona. Marra tuas calças. Melhora tua cara. Abre seu olho. Eu sei que você está de máscara, mas o olho você pode abrir. Porque senão, o inimigo vai conseguir aquilo que ele está tentando contra nós, que é nos matar. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para quê, irmãos? Para que a gente tivesse vida. E vida em? Não é uma vidinha que eu estou arrastando a língua no chão. Mas é vida em abundância. É uma vida diferente, abençoada e próspera. Amém, irmãos? E aqui em Oséias ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque às vezes nós chegamos até o Senhor, nascemos de novo, somos nova criatura, tá bom, só que eu parei ali.
Eu não continuei, eu não prossegui em conhecer o Senhor. E olha o que ele fala aqui. Como a alva, a sua vinda é certa. Diga assim, Jesus vai voltar. Amém, irmão? Que isso possa ser gravado no seu coração. E aqui fala que ele descerá sobre nós como a chuva. Mas olha aqui no verso 4, que coisa séria. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. O que Deus está dizendo? Vocês são inconstantes. Vocês são inconstantes. Na mesma hora que vocês estão comigo, vocês não estão. Na mesma hora que vocês estão bons, vocês estão ruins. O orvalho da manhã, aqui fala, a nuvem da manhã, você já viu quando está assim que amanhece nublado, de repente você já vê, já está o sol. Eles costumam dizer que serração que baixa é sol que racha, né? Então, geralmente, quando está aquela... Mas é muito rápido. E Deus está dizendo para nós hoje, através dessa palavra de Oséias, que nós estamos muito... como que eu posso dizer? Fúteis. Levados. Frágeis. E aqui depois ele fala, como o orvalho da madrugada que passa. O sereno. Ele falou para mim que não tem sereno. Eu não me conformo. Eu cresci ouvindo minha mãe mandar eu sair do sereno. Tem gente que nem sabia o que era sereno. É isso. Na mesma hora que está, não está. Na mesma hora que é, não é. Na mesma hora que está bom, está ruim. E aqui olha o verso 5. Por isso os abati por meio dos profetas. Diga assim, profeta, fala o que Deus manda dizer. Amém, irmãos? Então, às vezes, você vai ficar abatido na hora. Às vezes, você não vai gostar. Às vezes, seu beiço vai cair. Às vezes, você vai ficar com raiva. Mas olha aqui o que Deus fala. Pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz. O Senhor julga. Ele sabe o que nós fazemos. Ele sabe o que nós não fazemos. Ele sabe o que é certo. Ele sabe o que é errado. Ele sabe tudo. Não adianta você pensar que você engana a Deus. E aqui no 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E olha de novo conhecimento. Conhecimento de Deus mais que... Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Esse espírito de Morfeu está repreendido também. Porque às vezes você se oprime tanto, você se contamina tanto, que chega na igreja e você dorme mesmo. Dorme mesmo. E aí fala que está cansado. Não é cansaço. Eu quero falar pela enésima vez. Não é cansaço. Comece a conhecer ao Senhor. Continue a conhecer ao Senhor. Continue a buscar ao Senhor. Não seja como um sereno. Não seja como uma nuvem que vai e some e vem. Tenha firmeza, como diz assim. Eu preciso conhecer ao Senhor, amém? Quem aqui quer conhecer ao Senhor? Ai, pastor, eu já conheço. E aqui, quem quer prosseguir em conhecer ao Senhor? Amém? Isso é maturidade. Isso é caminho com Deus. Isso é crescimento. E aqui fala, no 6, quando ele fala, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Às vezes eu acho que eu estou sacrificando alguma coisa. Que, irmãos, o sacrifício é só uma consequência da minha comunhão com Deus, que eu faço com gosto para mortificar a minha carne. Amém? Então nós vamos entender hoje algumas coisas. Nós precisamos entender que há uma diferença entre contato com Deus e intimidade com Deus. Diga assim, contato e intimidade. E esse conhecer é o primeiro contato. Agora, a intimidade é prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Você quer isso para a sua vida? Eu preciso disso para a minha vida. Eu quero demais isso para a minha vida. Então, nós vamos entender hoje. A definição da palavra contato. Olha que interessante. Em que há proximidade, relação, comunicação entre pessoas e comércio. Definindo o contato. Então, quando você tem um contato com o Senhor, você só está tendo uma comunicação. Ou, às vezes, você está tendo uma proximidade. Uma relação. Agora, intimidade. Presta atenção no que é intimidade, que é o que Deus pede, ordena
muitas vezes para nós hoje. Relacionamentos com um alto nível de transparência. Diga comigo, transparência. Sabe o que é transparência? É não fingir. E liberdade, onde as pessoas se conhecem profundamente e gastam tempo de qualidade juntos. E quase não existem segredos. Com Deus não existem. Familiaridade, conforto, confiança, amizade íntima, em que há muita proximidade. Intimidade é o sinônimo de comunhão com Deus. Prosseguir em conhecer. E muitas vezes, irmãos, nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, chegamos na igreja, assistimos os cultos, saímos, vamos para casa, mas nós temos só um contato com Deus. Nós não temos uma intimidade com Deus. Por isso nós baqueamos tão fácil. Por isso nós somos como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada. E não conseguimos agradar a Deus assim. E nessa noite, nós precisamos repensar e mudar. Porque senão nós vamos ser um alvo muito fácil de Satanás. Nós vamos ser uma presa fácil. Ele vai pegar facinho você. E você está lascado. Porque nós estamos vivendo dias de caos. Nós estamos vivendo os dias do fim. E é necessário que essa intimidade eu queira. Diga assim, eu devo querer. A intimidade com o Senhor. Amém, irmãos? E nós vamos aprender algumas coisas. É possível eu ter intimidade com uma pessoa que eu não desejo ter intimidade com ela? Que eu não quero nem chegar perto dela? É possível? Vocês estão bonitinho de mãozinha dada bem aqui na frente, vocês ficam bonitinho aqui na frente. Pode sentar aqui pertinho de mim. Olha lá, igual o Patrick, não aguenta largar de mim. Grudou agora, grudou. Ninguém aguenta. Tá bonitinho hoje, né? Deixa eu ver. Tá. Às vezes nós buscamos de Deus a bênção, a vitória, a prosperidade, mas nós não buscamos a intimidade. Sabe por quê? Porque nós achamos que já está bom. É uma troca, é uma moeda de troca, é uma mercadoria, Deus, para mim. Porque Ele pode me abençoar. E hoje nós vamos ter que entender uma coisa, para que a gente possa vencer isso. Amém? Abre sua Bíblia comigo, Tiago, capítulo 4. Vamos folhear a Bíblia um pouquinho. Hoje vai ser menos. Tiago é lá no fim. Tiago, capítulo 4, verso 7. Isso é um versículo que as pessoas falam muito, só que elas falam só uma parte dele. É bem conhecido. Tiago 4, 7. Achou aí? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Por que esse versículo está junto, pastora? Cada um é um assunto. Não, irmão, você está enganado, é o mesmo assunto. Olha aqui como é sério. Deus ama a todos que desejam ter um relacionamento único com Ele. E íntimo. Aqui fala assim, sujeitai-vos a Deus. Amém? Sabe quando que o diabo vai fugir de você? Quando você resistir a ele? Não. Quando você primeiro se sujeitar a Deus. Então, às vezes, as pessoas acham que pode expulsar a capeta. Eu estou resistindo, eu estou firme, estou mandando o capeta embora. Mas primeiro você se submeteu a Deus, se sujeitou a Deus, está embaixo da potente mão de Deus, está fazendo a vontade que Deus tem para você, aí sim você tem autoridade para resistir ao diabo e ele fugir. Amém, irmãos? Quem aqui quer que o diabo fuja de você? Eu quero demais da conta. É muito bom você mandar o capeta embora e você ver que ele foi. Só que primeiro eu me submeto a Deus. Primeiro eu tenho intimidade com Deus. E aqui, no verso 8, olha como é sério. Chegai-vos a Deus.
Chega perto dele. Procura ele. E depois, e ele se chegará a vós outros. Às vezes a gente pensa, parece que Deus está longe, parece que Deus não está me ouvindo. Por quê? Chega nele. Se aproxima dele. Seja íntimo dele. E depois aqui mais para frente. Purificai as vossas mãos, pecadores. E vós de ânimo dobre. Está de novo aqui. Sabe o que é um ânimo dobre? É aquele que um dia está animado, outro dia está desanimado. É um ânimo que não é ânimo. Um dia é, outro dia não é. E aqui é a mesma coisa da nuvem da manhã e do orvalho da madrugada. Por que Deus está dizendo isso? Se você não se submeter a mim, se você não resistir às coisas do diabo, e se você não tiver um ânimo firme, sim, posicionamento, vida santa, não vai acontecer nada na sua vida, só maldição. Olha como é sério. Quem está me entendendo, diga amém. Você entendeu, irmão? Olha como é sério isso. Nós precisamos da aproximação com o Senhor, da intimidade com o Senhor, para que haja uma vitória na nossa vida, que as coisas que o inimigo tem planejado contra nós não prevaleçam. Amém? Porque às vezes nós somos tão assim, inocente, né? Acha que vai fazendo de qualquer jeito e que a bênção vai vir do mesmo jeito. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E aqui Deus fala, se você tem um ânimo meio assim, um dia você quer, outro dia você não quer, um dia você está aqui embaixo, outro dia você está lá em cima, olha aqui, não adianta, limpe o seu coração. Se aproxime de mim e eu vou me aproximar de você. Amém? Diga assim, eu preciso ter intimidade com Deus. Amém, irmãos? E aqui nós vamos aprender com Ezequiel. Abra lá em Ezequiel. Nós vamos ver os níveis de intimidade. Hoje nós vamos aprender sobre isso. Semana que vem vamos aprender outras coisas que nos fazem ter intimidade com Deus. Ezequiel 47. Hoje nós vamos medir o nosso nível de comunhão com Deus. O nosso nível de intimidade com Deus. Não vai medir o do irmão, não, tá? Não vai medir o do... Pode juntar, junto com ele ali, tadinho. Do menino. Aí, olha que bonitinho. Bom, né, Murilo? Ué, como assim, né? Vamos entender a questão da comunhão com Deus. Amém, irmãos? Vamos lá? Ezequiel 47, 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Isso aqui é uma explicação, você não precisa dar nó na sua cabeça. 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Diga comigo, tornozelos. Agora vamos no verso 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Diga joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Diga lombos. Lombos, cintura. Alguém tem cintura? Eu prefiro colocar lombo porque eu não tenho cintura. Você tem cintura? Verso 5. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. 6. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe.
E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Amém? Vamos entender algumas... Ai, pastor, eu te indignado do Oriente, do Ocidente, do Sul, do Norte. Nem sei qual que é o Oriente. Você sabe? Você sabe os pontos cardeais? Você aprendeu, decorou na escola? Eu não sei, gente, eu me atrapalho. Eu tenho que parar para pensar e fazer assim com a mão. Você não tem? Gente, eu acho que eu tenho um problema. É porque também não fez direito. Vamos lá. Então, nesse capítulo de Ezequiel, nós vamos entender 4 níveis de intimidade com Deus. Amém? Diga assim, 4 níveis. Essas águas, elas tipificam o Espírito Santo e a intimidade com Deus. Porque é muito interessante essa questão, que ele tem uma visão, o profeta tem uma visão das águas que jorravam pelo templo. E onde essas águas passavam, vida. Diga comigo, vida. Amém? Então nós vamos entender. A primeira coisa, vamos lá no verso 3. Não, 3 não. Primeiro é o 3. A água na altura do tornozelo. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos, diga assim, independência de Deus. O primeiro nível que Ezequiel coloca aqui, eu achei muito interessante a visão que Deus dá, que são aquelas pessoas que aceitaram Jesus, só que elas estão só na superfície. Elas têm as águas no joelho, no tornozelo, porque elas querem ter o pé firme no natural, no chão, nas coisas do mundo. Elas ainda não aceitaram o controle de Deus nas suas vidas. E esse é um nível que nós não podemos ficar, irmãos. Porque esse nível é algo muito perigoso. Porque eu acho que aceitei Jesus, que eu sou nova criatura, que eu vou ficar bem, mas eu continuo sendo do mundo. E aqui ele fala uma coisa muito importante, que onde as águas passavam, as coisas viviam, tinham vida. Então a pessoa que é independente de Deus, ela não tem vida. Às vezes nós pensamos que somos donos do próprio nariz. Eu quero Deus na hora que o negócio apertar ou na hora que eu precisar de uma bênção. Mas eu não quero que Ele mande na minha vida. Eu resolvo as minhas coisas. Esse é aquele que é independente de Deus. É o primeiro nível. É raso. Sabe? É uma coisa assim, pouquinha, boba, carnal, fraquinha. E eu não quero ser assim. Você quer, irmão? Isso é só contato. E aqui o que ele fala? O que eu vou ganhar com isso, esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa que tem essa comunhão rasa, esse contato raso com Deus, ele fica pensando o que ele vai ganhar. Então, para que eu vou entregar minha vida? O que vai mudar? O que eu ganho com isso? São pessoas que só pensam em si. Então, às vezes, nós precisamos analisar, porque talvez nós estejamos nesse primeiro nível. Talvez nós estejamos só vindo à igreja e nós estamos vivendo a independência. Nós estamos vivendo por conta própria, achando que estamos servindo a Deus, e não estamos. E aquele que está enganado, que pensa que é de Deus e não é, pensa que Jesus é Senhor da sua vida e não é, ele corre um sério risco de ir para o inferno. Eu quero ir para os céus, também quer, irmão? Amém? Então diga assim, eu preciso ter intimidade com Deus. Amém, irmãos? Então pode ser que essa pessoa até fez alguma coisinha, mas não renunciou a nada. Vamos para o verso 4, a parte A. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Diga joelhos. Esse aqui é um outro nível daquele que só busca a bênção. Ele até chegou mais um pouquinho. Ele até molhou mais um pouquinho. Mas ele é aquele só entusiasmado. Sabe? Aquele que está animadinho. Aquele que está assim no doce. Ele está procurando um milagre, uma bênção. Ele está procurando uma coisa diferente. Mas ele ainda não se entregou ao Senhor. E o que eu vejo nesse tipo de gente que busca só bênção, que busca só uma experiência com Deus assim,
emocional, é que essas pessoas elas não se deixam tratar por Deus. Elas estão só assim, Deus existe para satisfazer a minha necessidade. E eu quero o que é mais fácil. Eu quero continuar na velha vida, mas eu quero a bênção de Deus. Eu quero continuar no pecado, mas eu quero a bênção de Deus. Eu quero continuar no vício, mas eu quero a bênção de Deus. Esse é o tipo de gente que chega nos joelhos. Parece que é espiritual. Parece que tem comunhão com Deus. Porque chegou no joelho, você acredita? Molhou a canela dele, molhou o pé. Chegou no joelho. Já deu para gelar, se a água for gelada. Mas não tem essa questão. Deus não é prioridade na vida dele. Não há nada de errado, irmãos, em nós buscarmos as bênçãos. Não há nada de errado em eu pedir para o Senhor as coisas. Só que isso não pode ser a finalidade da minha vida. Amém? Diga assim, eu preciso ter intimidade com Deus. Essas pessoas, elas buscam em primeiro lugar a mão de Deus e não a face de Deus. Elas buscam o favor de Deus e não a face de Deus. E isso é muito triste, porque são pessoas que vão ter o fracasso e o inferno à sua espera. Olha como é sério, irmãos. Olha como é sério. Quando nós negamos de buscar a intimidade com Deus, é sério, né? Vamos lá para o próximo? A parte B do versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Depois a segunda parte. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos ou pela cintura. Sabe quem é esse aqui? É aquele que se entrega, mas não confia totalmente. É aquele que é assim, vou, mas não vou. Creio, mas não creio. Eu creio, mas na hora que o negócio lá em casa fica feio, eu dou até um ataque de pelanca. Eu dou um chilique, eu choro, eu esperneio, eu reclamo, eu murmuro, eu falo mal de Deus, eu falo mal do pastor, da pastora, dos irmãos, do líder, porque eu desespero. A pessoa, ela não ouve a voz do Espírito, esse tipo de pessoa. Ela não tem a orientação de Deus. Porque ela está num nível que ela não quer se aprofundar. Ainda assim, ela pode até ter uns dias que ela ora, ela pode até ter um pedacinho da Bíblia lido, mas ela não vai, ela não experimenta a plenitude. Ela não experimenta aquilo que é a confiança em Deus, independente de qualquer situação. Sabe aquela passagem de Abacuque que a gente tem até uma música, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca no pasto, lá no curral, eu me alegrarei no Senhor? Diga assim, eu preciso ter intimidade com Deus. Esse tipo de pessoa acha difícil ir mais fundo porque ela tem que deixar algumas coisas e ela ainda não quer deixar. Porque ela está num sobe e desce também. Ela crê, mas não crê. Ela faz, mas não faz. É o tipo de pessoa que não aceita um ministério. É o tipo de pessoa que não aceita um compromisso. É o tipo de pessoa que sempre está saindo pela tangente. Porque está só com a água na cintura. Não mergulhou. Diga assim, eu devo mergulhar nas águas do Espírito. Amém, irmãos? Acorda, irmãos. Acorda. Isso é capeta, irmão. Precisamos ter intimidade com Deus para que a nossa salvação seja conservada. Amém? E agora no verso 5. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Esse é o nível ideal. Diga assim, entrega total. Intimidade. Amém, irmãos? Quem aqui sabe nadar? Eu não sei. Não sei. Eu afogo até no chuveiro. É verdade, gente. Vocês acreditam? Quando eu fui batizar, paguei o maior mico, porque eu tive que tampar o nariz. Aí depois dessa, o pastor ensina o povo aqui. Aqui ninguém paga mico. Mas é por causa de mim. Dê graças a Deus. Porque ele ensina a apertar assim. Na hora que pega na mãozinha. Né? Não sei se algum de vocês tem medo de água. Eu afogo. Então, às vezes, nós pensamos assim. Eu preciso ter intimidade com Deus. Mas, na hora que o negócio começa a
sair do meu controle, na hora que o negócio começa a vir de um jeito que me força, na hora que o negócio começa a vir de um jeito que me pressiona, na hora que o negócio começa a vir de um jeito que dói na minha carne, talvez eu não consiga esse nível de intimidade. A pessoa que mergulha, ela anda pela fé. Diga assim, pela fé. Amém, irmãos? Está disposto a sacrificar, sacrifícios pessoais. Ele está disposto a pagar um preço em oração. Ele está disposto a ajudar o irmão. Ele está disposto a abrir mão do seu conforto, muitas vezes. Esse é o que tem um nível de comunhão e intimidade com Deus. Não é aquele que só tem um contato. E nós não podemos ser assim. Porque aquele que tem um nível de comunhão e intimidade com Deus, ele é renovado por Deus. Amém, irmãos? Ele é protegido por Deus. Amém? E isso é a diferença do que serve e o que não serve. Por isso nós temos visto tanta tragédia, nós temos visto tanta tristeza. Porque as pessoas estão no mundo. Porque as pessoas estão dizendo que estão na igreja, mas é só o emocional. É só na canela, é só no joelho, é só na cintura. Não consegue abrir mão de nada pelo reino. E aqui é muito interessante, porque ele fala assim, não podia atravessar, só a nado. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você está satisfeito com o seu relacionamento com Deus? Você está satisfeito com o nível de comunhão e de intimidade que você tem com Deus? Eu não quero que o marido olhe para a mulher, para os filhos. Não, você, cada um sabe de si. Você está satisfeito? Vai te levar ao céu? Vai te fazer ser útil para o reino? Vai fazer Deus se agradar de você? Porque às vezes nós pensamos que nós temos que ter um relacionamento com Deus só para pedir, né? Ou chorar para Ele, contar. Porque às vezes a gente não tem para quem contar. E pronto, tchau Deus, amém. E vai trabalhar. Mas não é assim. Nós temos que ter prazer. E são duas coisas muito importantes e essenciais. Porque é impossível a gente separar duas coisas. Que é a oração e a leitura da palavra. Essas duas coisas são essenciais para a minha intimidade com Deus. Amém? Diga assim, oração e leitura da palavra. Olha que interessante. A chave é conhecer o Senhor por meio da palavra e ser conhecido pelo Senhor tendo intimidade com Ele. Então eu conheço o Senhor quando eu conheço a sua palavra. Amém, irmãos? E não é estudar que eu estou falando agora. É meditar, é ler, é orar, é fazer um propósito com Deus de ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Porque às vezes nós vemos notícia daqui, estudo dali, e aquele site não sei do quê. Eu acho muito engraçado. Eu quero falar uma coisa aqui que eu já falei várias vezes, quero repetir. Por que ninguém põe frase no WhatsApp da pastora Marta? É pastora não sei das quantas. É pastor não sei dos quantos. Quem pastoreia você? Quem é profeta de Deus na sua vida? Eu não sei, eu acho que só porque eu não falo bonito? Só porque eu não falo coisinha doce para você? Porque eu estou aqui para te ensinar, para você ir para o céu? Não precisa pôr, não. Mas comece a pensar o que você põe, que você espalha para os outros. Igual uma tiririca. Presta atenção. Porque às vezes nós busca a Bíblia, irmão. Que aí você vai conhecer a Deus. Amém? Diga assim, eu preciso ter intimidade com Deus. E uma outra coisa é a oração íntima com o Senhor. Às vezes nós achamos que não temos tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Juan, você trabalha muito, né? Agora mudou de serviço, quero até ver. Mas falta tempo para você ver sua noiva? Não. Tá vendo? Lascou, sabia. Os casados eu não vou perguntar, porque é capaz de eu dar com os burros na água. João, falta tempo para você ver a Marina? E você trabalha muito. Eu sei. Você está entendendo, irmãos? Por quê?
Porque está namorando, está noivo. Você está entendendo? Tempo é querer. Tempo é o desejo que eu tenho de estar com Deus que eu amo. Tempo e dedicação é o desejo de querer ter intimidade com o Deus que não deixou eu morrer, eu ir para o inferno e trouxe salvação para a minha vida. Amém, irmãos? Por isso o diabo te resiste quando você vai ler a Bíblia e quando você vai orar. Agora eu não vou perguntar para os casados, porque é capaz de falar tanta besteira que me dá até dó. E às vezes nós casados somos como nós somos com Deus. Nós achamos que já conquistamos. Nós achamos que já ganhamos. Ah, já ganhei. Ó, tá no papo, essa mulher é doida por causa de mim. Né? Não. Não preciso fazer mais nada. Não preciso tirar tempo de qualidade com ela. Não preciso dar presente para ela. Não preciso agradar ela. Já é minha. E nós às vezes fazemos assim, né? Mulheres, quando foi a última vez que você ganhou um presente do seu marido? Não me fala que se você ganhou eu vou ficar com ódio. Vocês estão entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Às vezes a gente fala essas coisas, você pensa, mas não é possível. É possível. Quando eu estou interessado em alguma coisa, quando eu estou querendo empreender alguma coisa, quantas horas por semana você trabalha, Donato? Faz a conta, daqui a pouco você me fala. Quantas horas por semana você fica com a tua filha, com a tua mulher, Donato? Não me fala. Vocês estão entendendo, irmãos? Aquilo que nós dedicamos mais, nós temos mais conhecimento com aquilo. E às vezes a nossa vida com Deus é como um casamento desgastado. Às vezes a nossa intimidade com Deus é como um relacionamento desgastado. E nós não podemos deixar que seja assim, amém? Diga assim, eu preciso ter intimidade com Deus. Amém? E para encerrar, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, Jeremias 29, 13. Você fez as contas aí das horas que você trabalha? Ele não vai falar. Estou te amolando. Não precisa falar, não. Nossa, que lindo. Olha, parece uma galinha de Angola. Levei até um susto. Não gosto. Dá para desligar esse trem? Não, né? Já viram a galinha de Angola? Isso aqui, ó. Só que a bolinha é menor. Jeremias 29, 13. Mais linda, mais galinha de Angola. Jeremias 29, 13. Achou aí? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo. Amém, irmãos? Aí depois tem mais um pedaço. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Nós precisamos entender isso. Se nessa noite que Deus mandou eu fazer isso, eu vou falar para vocês uma coisa. Hoje de manhã eu estava orando, Deus mandou eu fazer isso. Te incomodar para que você entendesse o que é contato e o que é intimidade. Porque nós estamos morrendo, secos, sendo que nós temos um rio de água viva a nosso dispor. Ore, querido. Busque ao Senhor. Serei achado de vós. Olha, eu fico pensando, buscar-me-eis, eu tenho que buscar. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que pelejar, sair da minha zona de conforto. Hora de noite já dormindo e hora de manhã para consagrar o dia, porque senão tem medo de morrer. É só isso que se resume seu contato com Deus? Que nessa noite nós possamos aprender isso. Eu quero ler 3 frases aqui. Pode subir o pessoal.
Uma frase de Spurgeon que eu achei muito interessante. Ele disse assim: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Você precisa de algo na sua vida? Eu preciso de tanta coisa que eu não sei nem enumerar. Fui fazer projeto de vida, falei, nossa, não sei nem escrever, o tanto de trem que eu preciso de Deus. Sobrenatural, milagre, cuidado, zelo, tudo. E olha que interessante, sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Então, se nós precisamos de algo, eu quero te convocar nessa noite a orar. Nós estamos já fazendo um propósito nos cultos, que cada culto antes, meia hora antes, tem um ministério orando por você, para que você consiga chegar, para que você consiga receber a palavra, para que você consiga receber a bênção, porque até para isso está difícil. E nessa noite eu quero te convocar a isso. Eu não sei se você vai ter essa coragem. E aqui tem Hudson Taylor falou uma coisa muito interessante. Essas frases desses homens de Deus são muito interessantes. Diz assim que quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Então, se você está cansado de pelejar, de trabalhar, ora. Continua fazendo sua obrigação, você não vai virar preguiçoso. Mas olha que interessante, quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. Quando nós oramos, Deus trabalha. Eu preciso que Deus trabalhe a meu favor. Você precisa? E tem uma outra frase aqui. Quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho. Mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Que nessa noite nós possamos entender isso. Eu vi um filme já antigo, que eu tinha visto já uma vez, e nós vimos de novo, eu e o pastor, essa semana. Quarto de Guerra. Vocês já viram esse filme? Vejam. Mas vejam com o coração aberto para fazer alguma mudança na vida de vocês. Isso não adianta. Não, você não vai aguentar ver, você vai cansar. Quarto de Guerra. Precisamos aprender a orar. E nessa noite eu quero te convidar. Eu quero saber quem vai poder fazer isso comigo. Meia hora de oração todos os dias. Não interessa a hora que você vai tirar. Se é 5 da manhã, se é de tarde, se é de noite, se é meio-dia. Meia hora de oração todos os dias durante esse mês nós vamos fazer. Eu gostaria de saber quem tem coragem de fazer isso comigo. Levante sua mão. Compromisso não é comigo. Quem está marcando você aí não sou eu, é Deus. Meia hora. Ai, mas é muito difícil. E nessa meia hora, você vai ler pelo menos 2 capítulos da Bíblia. A sua escolha. 2 capítulos da Bíblia. Mas não é papagaiar, não. É prestar atenção no que você está fazendo. Bem quietinho no seu canto. Continua no propósito? Eu tenho certeza, irmãos, que se todos que se comprometeram com Deus e não comigo, cumprirem esse propósito, o final de janeiro nós estaremos com uma nova história nas mãos. Amém? Porque nós vamos orar e Deus vai trabalhar. Nós vamos começar a ter intimidade com Deus. Se você passar todo dia meia horinha, você passa mais, né? Mas não é todo dia que você vê a Catarine? Tem dia que você não vê? Ah, mentira. Patrick, conversa. Vou dizer, meu pai crente não mente. Ele ia me perguntar as coisas, aí antes de eu responder, ele falava, crente não mente. Vocês vão ver que o nível de comunhão e de intimidade com Deus vai melhorar, amém? Semana que vem vocês já vão me contar alguma diferença na casa de vocês, na vida de vocês, amém? Feche os seus olhos. Gostaria que você, sentado mesmo, pode ficar sentado. Comece a pensar em que nível você está. Está só na canela, estou caminhando na carne, está no joelho, está na cintura. Ou Deus já preencheu minha vida e eu faço tudo para agradá-lo. Senhor, nós queremos clamar a tua unção sobre nós nessa noite, para que o sobrenatural do Senhor venha e para que a gente tenha intimidade com o Senhor.
Nos tira, Senhor, do raso, do fútil, do pequeno, e nos leva às profundezas do Senhor, para que nós possamos agradar ao seu coração e experimentar a tua presença. Em nome de Jesus, amém? Fique de pé, nós vamos orar com essa canção. E se você que fez esse propósito, ore com essa canção e peça para o Senhor capacitação para esse propósito, para você não falhar com Deus. Aleluia. Essa música é linda. Fale com Deus.